Continuando a correção das nossas atividades de revisão, nosso próximo exercício é o número 10. O número 45 ele tem 6 divisores. Letra A. Quais são esses divisores? E letra B. Quantos e quais são primos? Bom, o primeiro passo é determinar os divisores. Você pode fazer por tentativa e erro, ou seja, pegar o número 45 e começar a dividir ele a partir do 1. 45 dividido por 1, 45 dividido por 2 e assim por diante. Mas tem um método mais prático para você encontrar todos os divisores. O primeiro passo que você vai fazer é fazer com que esse valor, 45, fique em fatores primos. Então, você vai dividir ele pelos números primos. Você vai escrever o número 45, fazer um risco e vai decompor ele. Lembra que 2 é o primeiro número primo, mas ele é par? Então, ele só vai dividir por outro número par. Então, 45, eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Vai ser 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 é um número primo, então só vai ser divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu transformei o número 45 em fatores primos, ou seja, se eu multiplicar 3 vezes 3 é 9, vezes 5, 45. Então, eu reescrevi ele de forma que eu só tenho números primos. Agora, eu vou encontrar os divisores. Eu vou fazer um risco novamente, vou colocar um sinal de multiplicação e o número 1. Sempre vai ser assim, vai ser multiplicação e vai ser 1. Por quê? O primeiro divisor de qualquer número é 1. Agora, você vai multiplicar. Você não encontrou o primeiro número 3? Então, você multiplica 3 vezes 1, 3. Esse é o segundo número que você encontrou, que é divisível por 45. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com o segundo 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 3, 9. Agora, eu vou fazer o processo com o 5. O 5 eu vou multiplicar por todos esses números que aparecem antes, o 1, o 3 e o 9. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 9, 45. Todos esses valores que nós encontramos são os divisores de 45. Então, é o número 1, o número 3, o número 5, o número 9, o número 15 e o número 45. Observe que o número 3 e o número 45, ele repete. Então, não tem necessidade de você escrever duas vezes. Então, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores por 45. Assim como o exercício fala. Na letra B, ele quer saber qual deles são primos. Se você olhar lá na página 107, você vai ver quem são os números primos. Então, é o número 3 e o número 5. Então, nós temos 2 números primos no total. Próximo exercício é o número 11. Quais são os divisores primos do número 39? Bom, o primeiro passo é encontrar quem são os divisores de 39. Então, o que eu vou fazer primeiro é escrever o 39 e decompor ele em fator primo. Eu vou dividir o 39 por 3, é 13. O 13 é o número primo, então só vai ser divisível por ele mesmo. 13 dividido por 13 é 1. Agora eu passo o risco novamente e vou multiplicar, começando do 1. 3 vezes 1, 3. Agora o 13. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 3, 39. Então, quem são os divisores do número 39? O número 1, o número 3, o número 13 e o número 39. E quais desses números são números primos? O número 3 e o número 13. Próximo exercício, número 12. Decompõe em fatores primos os números 36, 500 e 125. Bom, decompor em fator primo é dividir esse número utilizando somente os números primos que nós temos na tabela. Então, eu vou escrever o número 36, fazer um risco. Como ele é par, começo pelo 2. 36 dividido por 2 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Agora, nós temos um número ímpar, eu vou para o próximo número primo, que é o 3.
9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então, eu fiquei com o 2. Aparece duas vezes, 2 elevado a 2. Vezes, o 3 também aparece duas vezes, 3 elevado a 2. Escrevi na forma fatorada o nosso valor, que nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Na letra B, nós temos que fatorar o número 500. Como ele é par, vou começar dividindo por 2, 250. Como ele continua sendo par, divido novamente por 2, 125. 125 é ímpar, então não vai ser divisível por 2. Ele também não divide por 3, porque se você somar os algarismos, 1 mais 2 é 3, mais 5 é 8. Como 8 não divide por 3, 125 também não divide. O próximo número primo é o 5. Lembra que das regras de divisibilidade, o 5, para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 5 e 0, que é o nosso caso. Então, eu vou dividir. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 é um número primo, então só divide por ele mesmo. 1. Então, os fatores primos é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu vou escrever na forma fatorada. O número 2 aparece duas vezes, então é 2 elevado a 2. Vezes, o 5 aparece 3 vezes, 5 elevado a 3. Nosso próximo exercício, a letra C, ele pede para fatorar o 125. Você teria que escrever o 125, fazer um risco e fazer a divisão. Mas aqui você pode analisar a letra B. Observe que na letra B, o 125 já foi fatorado, junto com 500. Então, se você olhar do 125 para baixo, você vai ver que você utilizou o 5 3 vezes para fazer o processo. Então, a fatoração de 125, 5 elevado a 3. O próximo exercício é o número 13. A forma fatorada de um número natural é 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Qual é esse número natural? Bom, eu tenho potência aqui. A base é o 2, o expoente é 3. Então, eu preciso repetir a base 3 vezes em uma operação de multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. O 3 não tem expoente, então ele é só uma vez, vezes 3. O 5 tem expoente 2, então eu tenho que repetir o 5 duas vezes. 5 vezes 5. Aqui, como é multiplicação, você pode multiplicar da forma que achar mais fácil. Eu multipliquei primeiro os 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E multipliquei o 5, 5 vezes 5, 25. Depois eu multipliquei todos. 25 vezes 3, 75, vezes 8, 600. Encontramos o número que nós procurávamos. Próximo exercício, número 14. Calcule o MMC e o MDC dos números abaixo. Letra A, 12, 33, 36, 66. Letra B, 39, 78. Letra C, 5 e 15. Letra D, 18, 27, 36. E letra E, 12, 16 e 20. Para ficar mais fácil, eu calculei separadamente. Eu calculei o MDC e o MMC. Bom, primeiro eu comecei pelo MDC. O MDC é o máximo divisor comum. Eu procuro o número que divide ao mesmo tempo os números 12 e o número 66. Então, você vai escrever os dois números, 12,66, vai fazer um risco, e aí você vai começar a dividir eles. Mas você precisa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, como os dois é par, eu começo pelo 2. 12 dividido por 2 é 6, e 66 dividido por 2 é 33. Eu preciso de um número que divide o 6 e o 36 ao mesmo tempo. É o número 3. 6 dividido por 3 é 2 e 33 dividido por 3 é 11. Agora, o 2 e o 11 são números primos. Eu não consigo mais fazer a divisão. Então, eu paro por aqui e eu multiplico os números que nós encontramos. 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum é 6. Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Para calcular o mínimo múltiplo comum,
Eu armo a conta do mesmo jeito. Escrevo os dois números, divido eles por uma vírgula e passo um risco. E começo a divisão. 12 dividido por 2 é 6, 66 dividido por 2 é 33. Aqui eu não preciso dividir os dois números ao mesmo tempo. Eu preciso dividir o que tiver como dividir. Como 6 ainda pode dividir por 2, eu continuo. 6 dividido por 2 é 3. O 33 eu sei que não divide, então repete. Agora eu não tenho nenhum número que divide por 2, eu vou para o próximo número primo, 3. 3 dividido por 3 é 1. 33 dividido por 3 é 11. O 11 eu vou dividir por 11, porque ele é primo. 11 dividido por 11 é 1. Vocês vão ver que no mínimo múltiplo comum, você sempre vai chegar no final 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. Na forma fatorada, nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11. Multiplicando todos esses números, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, vezes 11, 132. Esse é o mínimo múltiplo comum. Na letra B, nós temos o número 39 e 78. Então, eu vou calcular primeiro o máximo divisor comum, vou escrever os dois números, vou fazer um risco e vou começar a divisão. Como eu tenho que dividir os dois números ao mesmo tempo, o 39 não divide por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. 39 dividido por 3 é 13, 78 dividido por 3 é 26. Agora, o 13 é um número primo. Ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, eu vou dividir por ele. 13 dividido por 13 é 1, 26 dividido por 13 é 2. Não posso mais ter um número que divide os dois ao mesmo tempo, então achei o 3 e o 13. 3 vezes 13, 39. Agora eu vou calcular o mínimo múltiplo comum desses dois valores. O mínimo múltiplo comum, não preciso que divida os dois ao mesmo tempo. Eu preciso apenas acompanhar os números primos. Então, se um deles for impar, eu preciso dividir por 2. Como 78 é par, ele dividido por 2 é 39. O 39 não divide, então vai repetir. Agora eu vou dividir o 39 por 3, é 13. O 13 é primo, eu sei, então 13 dividido por 13 é 1. Ficamos então com 2 vezes 3 vezes 13. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 13, 78. O mínimo múltiplo comum é 78. Letra C. Nós temos o máximo divisor comum de 5 e do número 15. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é calcular o máximo divisor comum. Escrevo os dois números, divido eles por uma vírgula e penso. O 5, ele é um número primo. Então, ele só vai ser divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. Não posso continuar, então o máximo divisor comum é apenas o 5. Agora, o mínimo múltiplo comum. Eu preciso encontrar o primeiro número primo que consegue dividir ou 5 ou 15. Esse número é o 3, porque 15 dividido por 3 é 5. Como o 5 não divide, eu repeti ele. Agora, o 5 eu sei que ele é um número primo, então ele só vai ser divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Ficamos com 3 vezes 5, 15. Letra D. Nós temos o número 18, 27 e 36. Para calcular o máximo divisor comum, eu preciso de um número que divide os três ao mesmo tempo. Então, eu encontrei o 3. 18 dividido por 3 é 6, 27 dividido por 3 é 9 e 36 dividido por 3 é 12. Continuo dividindo por 3. 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Posso continuar? Não. Até porque o 2 e o 3 são primos, então eu já sei que não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu encontrei? 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que é 9. Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Eu escrevo os três números e vou acompanhar os números primos. O primeiro número primo é 2, então eu vou começar dividindo por 2. 18 dividido por 2 é 9, 27 não divide, repete. 36 dividido por 2 é 18. 9 não divide por 2, repete. 27 não divide por 2, repete. 18 dividido por 2 é 9. Vou para o próximo número primo porque não tem mais par.
9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Chegamos, então, em 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou, na forma fatorada, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Total, 108. Observe que você vai multiplicar todos esses números. Letra E. Os números são 12, 16 e 20. Eu vou dividir eles por 2. 12 dividido por 2 é 6, 16 dividido por 2 é 8 e 20 dividido por 2 é 10. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4 e 10 dividido por 2 é 5. Bom, como agora eu não consigo fazer a divisão, até porque 3 e 5 são números primos, então eu fiquei com 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, que é 4. Agora eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Eu faço o mesmo processo, escrevo os números e começo a dividir. 12 dividido por 2 é 6, 16 dividido por 2 é 8, 20 dividido por 2 é 10. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5. Mas aqui eu não preciso dividir os 3 ao mesmo tempo. Basta um que eu consiga dividir. Eu consigo dividir o 4. Então, eu vou repetir o 3. 4 dividido por 2 é 2 e vou repetir o 5. Eu vou repetir o 3 novamente. 2 dividido por 2 é 1 e vou repetir o 5. Não consigo mais dividir por 2, eu vou tentar por 3. 3 dividido por 3 é 1 e 1 já está pronto, repete. Agora, o 5 não divide por 3, você repete. E agora eu vou dividir o 5. 5 dividido por 5 é 1. Chegamos, então, na conclusão. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 4, vezes 3 vezes 5. Total, 240 do mínimo múltiplo comum. Pessoal, nessa aula, nós corrigimos, então, até o exercício 14. Não esqueça de estar enviando as fotos das atividades. E quem tem alguma atividade pendente, assistir às aulas de correção e enviar as fotos das atividades. E sanar as dúvidas durante os plantões. Bons estudos para vocês.